O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro abriu sindicância em nome do médico Wagner Alberto de Moraes para apurar as circunstâncias da morte da modelo Raquel Santos. O médico não tem título de especialista registrado no CREMERGE, apesar de não ser obrigatório que os médicos inscritos no Conselho informem sua especialidade. Apesar disso, o Dr. Wagner é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Estética. A modelo passou por um procedimento estético com o Dr. Wagner de Moraes. Ela se sentiu mal e morreu. O laudo apontou que a jovem era fumante e fazia uso de anabolizantes. A polícia agora investiga o caso. Raquel Santos tinha 28 anos, 2 filhos e morreu na última segunda-feira depois de passar por um procedimento estético. Era o 7º procedimento dela. Ela era muito vaidosa, participava inclusive de um concurso chamado de Musa do Brasil. Já tinha mexido nos seios, também no nariz, no queixo, no pescoço e agora fazia um procedimento para remover linhas de expressão ao redor da boca. Um procedimento simples, mas ela começou a passar mal depois disso. Foi levada então às pressas para um hospital em Caraí, em Niterói, aqui na região metropolitana. Chegou com parada cardiorrespiratória, os médicos ainda tentaram fazer manobras de ressuscitação, mas ela não resistiu. O enterro seria ontem à tarde, só que a polícia chegou enquanto o velório acontecia e com um documento levou o corpo para um IML. Houve uma suscitação de dúvida por parte do cartório em relação à causa-morte, que estava na declaração de óbito. O objetivo é esclarecer a morte dela, já que a declaração de óbito, assinada pelo próprio médico que fez esse procedimento estético, dizia o seguinte, que ela era fumante inveterada, fumava entre 2 e 3 maços por dia, também usava anabolizantes para malhar. Um anabolizante feito para animais, inclusive, chamado Potenai. Segundo o marido, nas declarações dele, ele teria perguntado ao médico, ao Dr. Wagner, se ela tinha informado que ela era fumante e que ela teria feito esse uso desses anabolizantes. E o médico, segundo a informação aqui do marido da vítima, teria declarado que ela não tinha informado nada. Então a polícia agora investiga, já conversou com parentes, vai conversar também, vai pegar o depoimento do médico responsável pelo procedimento e de funcionários da clínica e do hospital para onde ela foi levada. Pedro Neville, do Rio de Janeiro, para a Globo News. A gente viu aí essa trágica morte, da modelo Raquel Santos depois de uma intervenção estética. E por isso a gente recebe aqui no estúdio o cirurgião plástico Eduardo Sucupira para conversar sobre esses procedimentos. Doutor Eduardo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Raquel. Como vai? Tudo bem. Boa tarde. Pois é, essa trágica morte dessa moça, e não é a primeira vez que isso acontece, não só com intervenções menores, como com outras cirurgias também, outras cirurgias plásticas realmente maiores. Agora, esses procedimentos menores, eles parecem pouco invasivos, mas tem que ficar o alerta, porque também existe o perigo, doutora? A gente viu aí, a moça morreu. Claro, talvez não tenha sido o procedimento em si, alguma coisa que tenha acontecido com ela. Ela era fumante, ela usava anabolizantes, foi descoberto depois, mas claro que o cuidado com todo o procedimento é importante. Não existem procedimentos isentos de riscos, Todos os procedimentos, naturalmente, já têm riscos envolvidos, Especialmente quando se trata de saúde, Os procedimentos minimamente invasivos, onde se encaixa esse tipo de execução, que é o preenchimento utilizando ácido hialurônico, é um procedimento bastante seguro, bastante popular ao redor do mundo, pelas estatísticas norte-americanas, mundiais e brasileiras. O preenchimento com ácido hialurônico, ele ocupa o 2º lugar em todos eles. Então, assim, ele está abaixo apenas da neurotoxina nesse rol. E eles vêm crescendo a cada ano. É importante realizar com profissionais qualificados, especialmente dermatologistas e cirurgiões plásticos, cirurgião plástico que seja credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é única, E, obviamente, realizando esses procedimentos em locais adequados e com profissionais qualificados e treinados para isso. Agora, doutor, tem alguns aspectos que às vezes as pessoas não se atentam, que é, por exemplo, o fato de fumar. Muita gente não avisa o médico que fuma ou que faz uso de determinado remédio ou que tem determinado problema de saúde, achando que aquele procedimento é uma
uma coisa simples e que aquele hábito que ela tem ou aqueles remédios que ela toma não vão interferir nesse procedimento. Também está errado. A história clínica é importantíssima, a gente nunca pode abrir mão dela e obviamente que é um dever do médico e também um dever do paciente informá-lo e do médico questionar o seu paciente a respeito disso para que se possa conduzir um tratamento de forma mais segura possível, né? Já que não existem procedimentos isentos de riscos, né? Quais seriam os riscos, por exemplo, no caso de um fumante? O cigarro, ele faz o que no corpo que pode se agravar com o procedimento que a pessoa vai fazer, mesmo que simples? Veja bem, sempre que o tabagista crônico, ele já diminui o fluxo de sangue para as extremidades, para as áreas não nobres e para as áreas nobres, já fica comprometido naquele paciente que é um DPOC, né? Que é aquele tabagista crônico que, enfim, se expõe a essa condição, né? Então, essa é uma condição que pode estar presente, especialmente em cirurgias, onde existem grandes descolamentos, então afeta a cicatrização dos tecidos, o fluxo de oxigênio para aqueles tecidos nobres ou onde aquela intervenção está ocorrendo, né? Então, é importante, assim como eventos anteriores, como sensibilidade a algum tipo de substância, algum medicamento prévio, né? A anti-inflamatórios, a antibióticos e até alimentos que o paciente possa desenvolver riscos, né? Então, pois é, porque a condição da pessoa, como os hábitos dela também influenciam muito, né? Inclusive a questão alimentar. Certamente, né? Os hábitos de vida são determinantes, assim, para a recuperação de quaisquer procedimentos, especialmente aqueles cirúrgicos maiores, né? No caso, por exemplo, dos procedimentos minimamente invasivos, tais quais a aplicação de toxina botulínica ou o preenchimento utilizando ácido hialurônico, que é muito comum para tratamento facial, revolumização dos tecidos, da face, tratamento das rugas, o tratamento de imperfeições no rosto, de assimetrias, até provocadas por alterações que podem vir já de bastante tempo. Então, isso hoje cada vez é mais frequente, por se tratar de um procedimento com materiais cada vez mais puros, adequados, bem industrializados e que chegam às nossas mãos em boas condições para que a gente possa, de forma qualificada, introduzi-los. Então, isso é muito importante, né? E também depende por exemplo, um procedimento no rosto, como foi o que essa moça foi fazer, do tipo de pele da pessoa também. Às vezes é mais propensa a formar uma cicatriz ou tem algum hábito, sei lá, tomar sol demais. Quer dizer, isso também interfere? Existem complicações que podem acontecer que são imediatas, tardias ou pós-tardias, né? Aquelas imediatas são sangramentos locais, advindas, por exemplo, pacientes que fazem uso de anticoagulantes, então podem sangrar mais naquele local, pode-se atingir algum vaso e formar algum hematoma local. Então, assim, tem alterações imediatas locais. Tem aquelas que podem ser as tardias, imediatamente pós-imediatas, digamos assim, né? Aquelas pós-imediatas que podem concorrer, inclusive, com, por exemplo, necrose de algum tecido, a morte de algum tecido. Então, agora, isso já não é muito comum, né? E o que a gente hoje está aqui conversando sobre o que teria acontecido com essa paciente. Então, uma reação de anafilaxia que levaria a um choque e a um infarto, enfim, uma parada cardiorrespiratória tardia por um contato com algum alérgeno. Isso pode acontecer com qualquer tipo de substância. Até o uso de um antibiótico em casa ela usava anabolizantes, foi dito pode depois. Gerar isso. Então, assim, ela tem um histórico bastante, vamos dizer assim, cheio de detalhes, né? Cheio de alterações que a gente pode imaginar que possa ter havido eventual uma reação de anafilaxia, porque, enfim, ela fazia uso de medicamentos para asma, fez uso de várias medicações, de preenchedores corporais. Então, assim, é possível que tenha havido um contato prévio e desenvolvido um choque anafilático? Até sim, porque a gente não vê de outra forma como que isso poderia ter acontecido. Tá certo, doutor Eduardo Sucupira, cirurgião plástico. Importante a gente alertar a população, porque é muito mais importante a gente cuidar da saúde do que da estética, né? Tem que tomar cuidados
com a saúde na hora de cuidar da estética, né? Não inverter essa posição aí, sem dúvida que é alguma. muito perigoso. É muito importante, assim, a saúde está sempre em primeiro lugar e a estética também é parte da saúde quando o paciente passa a se sentir bem com ela também. Tá certo. Muito Todos obrigado. os cuidados têm que ser tomados. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigado pela oportunidade. A gente é que agradece.